Olá pessoal, vamos estudar sobre o empirismo a partir de 3 obras. Introdução à Filosofia, de Lucchesi Passos, Introdução à História da Filosofia, de Marcondes, e História da Filosofia, de Reale e Antiseri. O empirismo é a posição filosófica que toma a experiência como guia e critério de validade de suas afirmações. Isto é, a experiência é assumida como a fonte do conhecimento. Também, o empirismo é considerado uma forma de conhecimento derivado da experiência sensível e de dados acumulados com base nessa experiência, permitindo a realização de fins práticos. Então, nós temos aqui todo o foco do empirismo na experiência. E verificamos, assim, que o lema do empirismo inspirado em Aristóteles é o seguinte: nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Ou seja, todo conhecimento resulta de base empírica, de percepções ou impressão sensível sobre o real. Isto é, tudo tem a sua base a partir dos sentidos, isto é, da experiência. Com isso, o empirismo rejeita a noção de ideias inatas. Ideias inatas são conhecimento anterior à experiência ou independente dela. Portanto, os empiristas descartam a existência de ideias inatas. Os empiristas ingleses não queriam substituir as verdades absolutas da fé pelas verdades absolutas da razão. Eles eram contra a existência de uma ordem absoluta e universal. Isso é importante, né? Porque nós vemos aí exatamente um dos elementos, um dos aspectos muito fortes no pensamento moderno, essa questão do questionamento, a problematização de tudo aquilo que é posto na mesa das discussões. Dentre os fatores que contribuíram para a consolidação do empirismo na Inglaterra, destacam-se os seguintes: desenvolvimento econômico a partir do final do século XVI e intensa atividade comercial do país, a influência da burguesia na política e na economia, fortalecimento do parlamento frente à monarquia absolutista. Então, nós temos aqui um cenário favorável a um tipo de pensamento filosófico que parta da experiência. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é a base, né? O contexto que fortalece o pensamento empirista na Inglaterra. Dentre os aspectos valorizados pelo empirismo, destacam-se a experiência humana, a realidade concreta, a atividade do indivíduo e a postura antimetafísica. Podemos dizer que o empirismo, deste modo, parte da realidade concreta, da experiência sensível e assume uma postura contrária ao pensamento especulativo. Dessa forma, o empirismo contribuiu para afirmar a concepção antimetafísica do mundo moderno. Abandonou a transcendência, isto é, as questões ligadas ao espírito e à metafísica, e fixou-se na imanência, isto é, na realidade concreta. Voltou-se também para as questões do conhecimento e da vida política, como veremos a seguir. No campo da teoria do conhecimento, o empirismo parte do princípio de que o conhecimento humano provém dos dados da experiência. Isto é, não há nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Não existem verdades absolutas ou conhecimentos absolutos. Por isso, é necessário reformular continuamente os conhecimentos. Quanto ao aspecto sociopolítico, a partir do empirismo, nós temos aqui a teoria contratualista.
O Estado é fruto da vontade humana, decisão dos indivíduos livres, firmado por meio de contratos, para garantir a convivência sadia entre os homens. O Estado, portanto, não é de uma origem divina, transcendente, mas resultado da vontade humana. Então, este é um aspecto da filosofia empirista importante no processo de firmar essa teoria contratualista que vale até os nossos dias. Dentre as consequências da teoria contratualista, temos a substituição da Igreja pelo Estado, as relações sociais pautadas em verdades provenientes do real, deixando de ser absolutas, portanto, tudo pode ser colocado sob questionamento, a autonomia do indivíduo, isto é, o cidadão deve se posicionar frente aos acontecimentos e tomar decisões. O cidadão não pode ficar submisso a uma ordem estabelecida, sem poder de decisão. No campo do conhecimento, o empirismo contribui para consolidar o saber científico, isto é, a ciência experimental, e o abandono da metafísica, relacionada às pesquisas especulativas ou às discussões especulativas. E esta consolidação do saber científico com uma ciência experimental, nós vemos aqui que é resultado, né, ou uma exigência do modelo econômico e social da modernidade, que requereu novas formas de apreensão da realidade, de controle e exploração da natureza. E aqui a reafirmação deste princípio. Nada estava no intelecto sem que antes não tivesse estado nos sentidos. Isto é, a negação da existência de ideias inatas e, no âmbito da política, a negação do poder inato. Dentre os filósofos empiristas clássicos, temos Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley e David Hume. E aqui vamos estudar alguns pontos do pensamento de Francis Bacon. Primeiro, Francis Bacon é um dos iniciadores do pensamento moderno. Ele defendeu o método experimental, rejeitando assim a ciência especulativa e a escolástica. Lembrando que a escolástica predominou na filosofia medieval. Bacon e o método experimental. Francis Bacon foi um grande defensor do pensamento crítico e do progresso da ciência e da técnica. Ele concebeu um método científico que valorizava a experiência e a experimentação. Com isso, deixa de lado a questão da investigação especulativa própria da metafísica. As contribuições de Francis Bacon são, primeiro, a teoria dos ídolos, na qual ele fomenta o pensamento crítico, a adoção do método indutivo na ciência e uma ciência anti-especulativa e integrada com a técnica. Então, nós vamos, assim, à teoria dos ídolos. Primeiro, Francis Bacon vai esclarecer que os ídolos são ilusões ou distorções que bloqueiam a mente humana, comprometendo com isso o acesso ao conhecimento. Então, nós temos aqui, segundo Bacon, uma grande tarefa diante dessas ilusões ou distorções, exatamente buscar um método para superá-las, um método para romper com essas distorções que bloqueiam a nossa mente. Segundo ele, os ídolos da tribo resultam da natureza humana,
Ou seja, são limitações da própria espécie humana. Os ídolos da caverna resultam das características individuais, né? Tanto na esfera da constituição física quanto na esfera da constituição mental. Então, está ali, olha, do indivíduo, o indivíduo que tem os seus bloqueios, tem as suas dificuldades. Os ídolos do mercado resultam das relações entre as pessoas, então, das conversas, das discussões. Então, isso pode levar ao erro. E os ídolos do teatro, que resultam das doutrinas filosóficas, científicas, antigas e novas. Então, os ídolos do teatro estão aqui vinculados, né, aos bloqueios gerados por doutrinas, tanto filosóficas quanto científicas, que caminham por uma trilha que levam à especulação. Bom, então vamos aqui ao método científico proposto por Francis Bacon. Ele propõe a indução, isto é, o método indutivo. E aqui nós temos uma sequência que ilustra muito bem o que é este método indutivo. Primeiro, deve-se observar os fenômenos. Observando-se os fenômenos, vamos aí entrar na etapa do conhecimento de como funciona a natureza. Nesse sentido, deve-se observar também a regularidade entre os fenômenos, estabelecer as relações entre eles e, a partir daí, formular leis científicas que são generalizações indutivas. Isso aqui é importante destacar, vamos ver isso também a seguir, que a observação desses fenômenos não são assim de todos os fenômenos em todo o mundo, mas observar aqueles fenômenos que estão acontecendo naquele momento, naquele espaço, conhecer como é que eles funcionam, a regularidade. De certa forma, aconteceu algo e em seguida aconteceu este fenômeno. Então vamos ver qual é a relação entre este fato anterior e este fato posterior. E a partir de um conjunto de fenômenos muito particulares, né? Ali os fenômenos particulares, o pesquisador vai formular uma lei científica generalizando e aplicando a todos os fatos ou fenômenos semelhantes àqueles. No método indutivo ou indução, parte-se da observação de um conjunto limitado de fatos, estendendo aquilo que é descoberto sobre ele a todos os fatos semelhantes. Dando um exemplo aqui, bastante simples, mas significativo. Por exemplo, um determinado órgão público encomenda uma pesquisa sobre a qualidade da água da Baía de Vitória. Ora, o pesquisador não vai coletar toda a água. Ele vai em alguns pontos da Baía de Vitória, vai coletar amostras e fazer o exame. A partir do estudo dessas amostras, ele vai concluir quanto à qualidade da água da bacia do município de Vitória. Percebem? Um outro exemplo também que pode esclarecer bem a aplicação do método indutivo é exatamente uma pesquisa de opinião. Então, por exemplo, isso acontece muito em períodos, né, de eleição. E até nós vemos nas mídias de um modo geral. Se as eleições fossem hoje, e aí vem os dados. E sempre aparece o número de pessoas entrevistadas. Vejam bem, os pesquisadores não ouvem todos os eleitores de um estado, de um município, ou mesmo do país. Ouvem uma parcela desses eleitores e essa parcela é significativa. E
aquilo que se descobriu a partir da consulta daquela parcela significativa, aplica-se ao eleitorado, né, de todo o país. Então, observem, né, é o uso do método indutivo. Também poderíamos acrescentar aqui algo também corriqueiro, um exame de sangue. Ora, o laboratório de análises clínicas não recolhe todo o nosso sangue. Ele lá faz, né, o profissional faz a coleta de uma parte do nosso sangue. E a partir da análise daquela parte, se estende ao todo o nosso corpo. Então, isso aqui ajuda, né, a compreender bem o que é esse método indutivo. Francis Bacon defende uma ciência aplicada, articulada com a técnica. Deste modo, então, a ciência não é uma ciência especulativa, para formular, né, teorias simplesmente, né, desarticuladas da realidade. Muito pelo contrário, toda pesquisa científica, segundo Francis Bacon, deve ter uma finalidade prática, né, pois ela deverá ser articulada com a técnica, permitindo dessa forma o controle sobre a natureza. Daí essa afirmativa, né, interessante. Saber é poder. Quando o indivíduo conhece as leis que explicam o funcionamento da natureza, ele tem condições de prever e controlar os fenômenos naturais e, dessa forma, beneficiar o ser humano. Trazendo um exemplo bastante prático. Imaginem esse princípio de Francis Bacon, lá da filosofia moderna, como é aplicado hoje, como, por exemplo, o serviço de previsão do tempo. Então, é possível, né, a partir dos estudos sobre o tempo, alertar as autoridades tomarem providências, comunicarem à população e, nesse sentido, trazer um benefício para o ser humano. Então, ele vai dizer, saber é poder. E quando a pessoa conhece as leis que explicam como a natureza funciona, então ela terá condições de prever e controlar esses fenômenos naturais, né? Exatamente para beneficiar o ser humano. Claro que em alguns momentos poderíamos dizer aqui, o controle não significa impedir, mas tomar as medidas necessárias, né, para minimizar os efeitos destruidores, por exemplo. Francis Bacon também vai dizer que os instrumentos técnicos são extensões dos membros e das faculdades do ser humano e contribuem para o desenvolvimento da ciência aplicada e para a superação das limitações humanas. Então, pensemos aqui no uso da tecnologia hoje, o quanto ela pode ser útil para nós quando vistas como extensões dos membros e das faculdades do ser humano. Bacon acreditava no progresso. E aqui, essa crença, né, dele no progresso, podemos dizer, né, à luz do que os autores afirmaram e afirmam em suas obras, tudo isso é fruto do contexto da modernidade que culminou com a Revolução Industrial. Então, aqui aplica-se esse princípio. O pensamento de Francis Bacon é resultado do contexto em que ele viveu. E, claro, é resultado e, ao mesmo tempo, ele consolida e exerce influência, né? E não só na época, mas continua exercendo influência até hoje. Nesse sentido, Francis Bacon defendeu um modelo de ciência ativa, prática e aplicada. E aqui, o professor Danilo Marcondes diz assim, né? Exatamente esse modelo é a glorificação da técnica e, de certa forma, sustenta a ideia de uma razão instrumental. O que significa essa razão instrumental? O que significa essa glorificação da técnica? Exatamente dizer, olha, é a defesa dessa ciência ativa, prática, aplicada,
isto é, essa união, essa junção feita entre a ciência e a tecnologia. As descobertas científicas devem, aqui, nesta perspectiva, culminar em uma aplicação técnica, em uma aplicação prática. E aqui, especificamente, né, no caso de Francis Bacon, né, lá na indústria. E também hoje nós temos, né, toda essa perspectiva, né, quando se fala aqui nesse ideal, né, de Francis Bacon, né, que o professor Danilo Marcondes acentua, né, a razão instrumental, a glorificação da técnica, para dizer o seguinte, né, olha, segundo o pensamento de Francis Bacon, toda ciência deve culminar com uma aplicação prática no âmbito da tecnologia. Muito bem. E aqui, finalizando, à luz dos autores, Francis Bacon empenha-se em produzir um pensamento crítico para combater superstições e preconceitos, visando assim ao desenvolvimento do conhecimento e ao aperfeiçoamento da condição humana. Desejo a vocês um bom estudo e, para quem quiser aprofundar mais, pode recorrer à leitura e ao estudo sistematizado das obras indicadas no início desta apresentação de slides.